Hoje nós meditaremos um pouco nesse salmo, onde fala sobre o prazer de habitar com Deus, o prazer de habitar com o Senhor, com o nosso Redentor. Então, qual que é o objetivo, irmãos, dessa mensagem essa noite? Para que a gente possa compreender a palavra, para que a gente possa sair daqui e, de fato, colocar no nosso coração e na nossa mente o que a palavra de Deus requer dos seus filhos, da sua igreja. E o nosso objetivo é levar cada um de nós a valorizar profundamente Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer bênção na terra, e encontrar Cristo como o verdadeiro caminho para o seu prazer. Então, levar cada um de vocês, quando nós lermos esse texto, irmãos, para que a gente possa, de fato, compreender que o único caminho, que o único prazer que eu posso ter na minha vida está em Cristo Jesus. Está além das coisas deste mundo, está além das coisas terrenas. E sim, estar no santuário, estar em comunhão com o Senhor, porque é digno de toda a canção, de tudo que nós cantamos aqui, que louvamos o Senhor, do nosso coração, da nossa família. E por isso que nós devemos, então, clamar ao nosso Deus e pedir: Senhor, trabalhe no meu coração, para que eu possa sair daqui entendendo que a sua casa, estar em comunhão com os irmãos, é a melhor coisa do mundo. A graça, a prazer, a bondade do Senhor em meio à comunhão com a igreja. Então meditaremos nisso. Salmo de número 84. Nós vemos que a sociedade bíblica, como os irmãos já aprenderam, a sociedade bíblica do Brasil coloca saudades do templo, e aquilo que está em itálico, que nós colocamos, né, quando vai digitar no Word, está de fato o título do salmo, dizendo: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo dos filhos de Corá. Nós não sabemos como que essa melodia se perdeu. Infelizmente, nós não sabemos como eles cantavam. Por isso que nós, quando falamos, abra sua Bíblia no Salmo de número 84. Por que é número? Porque era cântico. São cânticos, são cânticos assim. Cânticos espirituais. Por isso que nós lemos também, bem no começo, o primeiro texto, a palavra de Deus diz, Paulo instruindo a igreja: olha, louvem ao Senhor com salmos, com hinos, com louvores, cânticos espirituais. Ou seja, salmos também foram feitos para que a gente pudesse louvar. Tem alguns salmos musicados, né? Que quem sabe futuramente a gente possa aprender, começando, quem sabe, do salmo número 1, salmo número 2, para a gente cantar. Nada melhor, nada mais prazeroso de que cantar a palavra de Deus. É maravilhoso cantar esses cânticos que nós cantamos aqui, mas ainda mais cantar e decorar a palavra do Senhor. Então, por isso que nós não falamos capítulo, porque não é um livro, e sim é um livro de cânticos, então é número. Então, o Salmo de número 84, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, sua palavra foi lida. E cremos
que ela é verdade, que ela é útil, ó Pai, para instruir, para nos ensinar. Pedimos, ó Pai, nos ensine, nos instrua em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o título da nossa mensagem, irmãos, mensagem desta noite é o prazer de habitar com Deus, o prazer de estar com o Senhor, o nosso Deus. E hoje, como congregação, como irmãos, como igreja, nós acabamos de cantar com sinceridade, eu creio com sinceridade no coração, dizendo: vou construir minha vida em ti, tu és o meu fundamento. Nós cantamos também: meu prazer é te adorar. Foi para isso, ó Deus, que eu nasci. E isso é algo maravilhoso. E de fato, irmãos, que essas belas palavras, que essas belas melodias não sejam somente uma expressão de um desejo profundo do nosso coração, mas que possa de fato também um desejo profundo do nosso coração de permanecer, de viver na presença de Deus. Não é somente uma canção, não é somente um poema, uma poesia bela, bonita. De fato, que nós possamos cantar isso e os outros cânticos espirituais ao nosso Senhor, salmos, hinos, o que for, dizendo: Senhor, é maravilhoso viver na tua presença. É maravilhoso, ó Pai, estar com o Senhor. Só que, irmãos, se de fato formos honestos, sabemos que nem sempre esse desejo de estar na casa do Senhor, de estar em comunhão com o Senhor, é um desejo que domina o nosso coração. Muitas vezes nós trocamos a presença de Deus por distrações, por segurança mundana, por conforto passageiro. E em tempo em que muitas pessoas reduzem apenas uma religiosidade de aparência ou benefícios materiais, e por isso que eu vou na igreja, por isso que então eu vou clamar, por isso que eu vou cantar, por isso que eu vou ofertar ao Senhor, nós vemos agora o Salmo de número 84. O Salmo de número 84, irmãos, nos confronta com uma pergunta muito essencial para todos nós, para mim. Onde está o nosso prazer? Onde habita o nosso coração? Esse é o grande questionamento do salmista. Igreja, aonde está o seu prazer? Seu prazer de fato é louvar o Senhor? Seu prazer de fato é honrar o nome do Senhor? Onde habita o teu coração? As vontades do seu coração, o desejo do seu coração. Ao pesquisar um pouco sobre esse salmo, eu fui ver um pouco dos escritos do pastor Charles Spurgeon, e ele escreveu uma obra bem grande, intitulada O Tesouro ou Os Tesouros de Davi. E ele declarou, falando sobre esse salmo, dizendo: este salmo respira amor. Amor pela casa de Deus, amor pelo culto de Deus, amor pela presença de Deus. Um dia com Deus é melhor que 1000 sem Ele. É o resumo. E ele comenta muito bem. Por isso, irmãos, para o salmista, um dos filhos de Corá, que era levita e trabalhava ali no templo, nós não sabíamos quem é, mas ele escreve dizendo assim: o templo não é apenas um lugar sagrado para mim, no contexto ali da época, mas era um lugar onde Deus se manifestava entre o seu povo. Olha que coisa preciosa, irmãos. Não é somente um lugar sagrado, um lugar onde eu devo prestar reverência, um lugar onde eu de fato devo ter um entendimento que é um lugar diferente da minha casa, diferente de um mercado, diferente de outro lugar. É um lugar onde eu devo sim prestar uma reverência, ter uma atitude mais séria, porque eu estou com o Senhor, falando com o Senhor, me dirigindo com o Senhor. Mas o templo não manifesta somente isso. Manifesta o nosso Deus, manifesta a graça do nosso Deus diante do seu povo. Ou seja, o nosso Deus está aqui e ele se manifesta de forma graciosa, amorosa, diante de cada um de nós, diante do seu povo ali. E por isso que antes do salmista ficar feliz pelos dons que Deus ia dar, ele ficava feliz de estar na casa de Deus por causa do doador. E muitas vezes nós mudamos isso. Em vez de eu estar feliz de ir na igreja do Senhor, porque eu estou indo ali para servir ao Senhor, porque é isso que significa culto. Culto significa serviço. Eu estou indo com a minha vida, com a minha família, para servir ao Senhor.
Eu não estou indo para buscar coisas. Eu não estou indo para buscar bênçãos. Eu não estou indo ali para buscar benefícios que o doador pode me dar. E pode sim. Mas antes o meu coração deve estar com prazer de ir e louvar e engrandecer o Senhor. E as outras coisas vão ser o quê? Como Cristo diz? Vão ser acrescentadas. Vão ser acrescentadas. Por quê? Bem-aventurado é aquele que está com o coração, e a gente vê um coração que exulta, que sente prazer no Senhor. E que de fato nós possamos cantar. Meu prazer é te adorar, não apenas no culto, mas em toda a minha vida. Em toda a minha vida. E por isso que eu não quero que você esqueça o primeiro ponto. O primeiro ponto é a alegria de estar na presença de Deus. A alegria de estar na presença de Deus. É isso a primeira ideia que o salmista aponta para nós. Se você olhar e deixar sua Bíblia aberta, versículo 1, 2, 3 e 4 vai falar isso. O salmista no versículo 1, 2, 3 e 4 vai mostrar que a alegria de estar na presença de Deus é algo extraordinário, maravilhoso. Olha só. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Aqui, irmãos, o salmista ele inicia então com clamor. Ele dizendo esse clamor aqui poético, cheio de emoção, usando a palavra aqui hebraica, amáveis. E essa palavra hebraica aqui, que nós traduzimos para amáveis, ela carrega uma ideia muito profunda no grego. No grego não, perdão, no hebraico. Diz o quê? Desejável, encantador, amado. Ou seja, ele não apenas está elogiando a estética do templo. Ele não está falando assim, nossa, como é maravilhoso, como é grandioso, porque o templo ali é extraordinário. E de fato era. E de fato era. E depois ficou mais extraordinário quando na época de Jesus Cristo. Quando o Império Romano, então, ele, para agradar os judeus, ele dá uma reformada muito boa ali. Então, ele não está elogiando a estética, elogiando o banco. Nossa, como é bom. Como é bom ir na igreja, porque lá tem um banco muito gostoso, tem um ar-condicionado, tem uma música. Não, ele não está falando disso. Ele está revelando um profundo amor pela presença manifestada de Deus entre o povo. Eu estou feliz, eu não vejo a hora do meu coração estar conectado com os meus irmãos, em comunhão, porque é maravilhoso estar em comunhão. Olha só o que o salmista está ensinando e Deus está colocando na boca desse salmista para que a igreja possa cantar. A igreja, a congregação, um templo ali cantar. Olha, o meu coração precisa estar cheio do Senhor, porque a presença do Senhor vai estar ali naquele momento. E além disso, eu vou poder compartilhar com os meus irmãos essa presença maravilhosa. E olha só o versículo 2, irmãos. A minha alma suspira e desfalece. Ou seja, o salmista ele está dizendo assim, olha, ele une o interior com o exterior. Ele fala, a minha alma, o meu coração, né? O exterior é o quê? A carne. Ele está indicando que todo o seu ser deseja louvar o Senhor. Aqui ele está falando de uma pessoa integral. Eu não estou somente na igreja de corpo presente. Muitas vezes isso acontece. Você sai de casa e vem corpo presente. Você não está cantando, você não está prestando atenção nas orações, na palavra, seja pregada, seja lida. Você está ali. Agora o salmista ele entende. Eu quero estar com o meu coração, com a minha mente, com a minha alma, com o meu corpo no Senhor. Adorando, engrandecendo o Senhor, porque eu sei que a fonte do meu prazer, a fonte da minha alegria, não vem diante de um conforto externo. Vem através do Senhor na minha alegria. Então a presença do Deus vivo não é apenas um conceito teológico, abstrato, não, é uma realidade viva, desejada e celebrada. E por isso que ele usa essa imagem extremamente rica e muito poética, falando, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes e eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ou seja, o templo ali naquela época, o templo
de Jerusalém, ele era um movimento muito gigante, assim, era grandioso, muito bonito. Diante de toda aquela pompa sacerdotal, ministerial, de sacrifícios, de louvor, mas ele também está dizendo assim, ó, o templo não é só para o ser humano. O templo também, você está vendo aquele pardalzinho? Você está vendo as andorinhas? Está vendo aquele passarinho que ele é humilde, um símbolo humilde? Ele também tem acesso à palavra de Deus. Ele tem acesso também a essa beleza do Senhor. Ou seja, o que ele quer dizer aqui no Salmo? Até os mais frágeis e esquecidos encontram abrigo junto aos altares do Senhor. Até os mais fracos, até mesmo aquelas pessoas que são esquecidas, o Senhor vê elas no templo. O Senhor vê elas em comunhão. E usa sim, e deve usar cada um de nós para olhar. Usa a igreja para olhar, para cuidar, para sustentar os fracos, os esquecidos. Porque o Senhor ele não esquece. E por isso que ele afirma no versículo 4. Bem-aventurado os que habitam em sua casa, louvam perpetuamente. Essa bem-aventurança que a gente vê que, além de ser condicional, ela está dizendo algo de existência. Então, eu serei muito mais do que feliz, porque é isso que significa bem-aventurado. Não é somente ser feliz, é ser alguém muito mais do que feliz. Então, além de você ser muito mais de feliz, como que você vai conseguir? Estando perto, vivendo perto do Senhor. Mas também é algo existencial. A minha felicidade consiste em viver perto do Senhor. Se eu não viver perto do Senhor, se eu não estiver perto do meu Deus, do meu sustentador, eu não vou ser feliz. Eu posso ter tudo. O mundo, as coisas externas do Senhor podem me dar prazeres momentâneos, mas a felicidade plena vem de viver perto de Deus. Mesmo sem possuir riquezas, mesmo sem possuir status, eu estou feliz, eu estou pleno. Por quê? O Senhor está comigo. E é uma citação muito interessante do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre esse texto, ele dizendo assim: não há maior alegria do que estar perto de Deus. Todas as demais fontes secam, mas a fonte da comunhão com o Senhor jorra eternamente. Não há maior alegria do que estar perto do Senhor. Todas as demais fontes secam, uma hora secam. Ela está te dando alegria, mas vai secar. Mas a fonte da comunhão com o Senhor, ela jorra perpetuamente, eternamente. E por isso, irmãos, a gente vê algo para nós agora diante desse texto. A igreja local é um lugar onde Deus manifesta hoje a sua presença de forma visível e comunitária. É diante da igreja, é diante dos irmãos, de comunhão, que nós vemos sim essa presença do Senhor, nós somos fortalecidos. É tão ruim, até mesmo aqueles irmãos que são mais na deles, eles sabem que como é bom permanecer sim um tempo com o Senhor, com os irmãos, cantar, isso fortalece. É estranho dizer e ver algum cristão falando que não precisa de igreja. É estranho um cristão falando que não precisa do outro. Nem o Filho de Deus. Ele fez isso. Ele chamou 12 discípulos e tinha mais outros discípulos ali com ele. Ele fez a missão dos 70 discípulos para proclamar a palavra de Deus, ou seja, a comunidade está em todos os versículos da Bíblia. Essa ideia de permanecer juntos, de crescermos juntos. É claro que nós nos preparamos aqui para sair, muitas vezes estaremos sozinhos, mas o Senhor está conosco. Mas é muito precioso vivermos em comunhão. Por isso que ele entende, e a primeira coisa que o salmista ele diz para nós, a alegria de estar na presença de Deus. A alegria de estar na presença de Deus. E aqui também, irmãos, uma coisa que nós precisamos compreender é que não se trata de romantizar o prédio. Não se trata de romantizar as coisas do prédio, do que temos, do que não temos, mas sim de lembrar que a comunhão com os santos, no culto público ao Senhor, é presente da graça de Deus. Por causa da graça de Deus, nós podemos ter comunhão. Por causa da graça de Deus, nós podemos ser amigos, nós podemos chamar um ou outro de irmão. Isso não deve ser somente um jargão, mas deve ser algo precioso, deve ser algo assim que você fala assim, poxa, de fato ele é meu irmão. Jamais, talvez, eu seria amigo de tal fulano. Mas em Cristo eu sou.
Eu tenho pelo menos algo em comum que nos une, Cristo Jesus. Então, primeira coisa que você precisa compreender, irmãos, ao sair daqui, estar no culto não é obrigação, é um prazer desejado. Estar presente no culto não deve ser uma obrigação onde você fala assim, poxa, domingo, nossa, eu queria ficar em casa. Aqui o salmista ele está dizendo para nós que antes dele ter prazer de estar aqui em comunhão, ele já tem prazer em casa. Ele já não vê a hora de dizer assim, poxa, hoje é domingo, o primeiro dia da semana, o dia qual meu Jesus ressuscitou. E eu me alegro, eu estou aqui, agora eu vou ter comunhão. Não só com meus irmãos, mas primeiramente com Deus. Então o salmista está dizendo assim, ó, eu desejo estar em comunhão, desejo o Senhor antes mesmo de pisar o pé na igreja. De orar, falar, beleza, agora eu tenho que me fazer crente. Não, ele deseja de fato. E o templo não é apenas um local de bênção, mas um lugar do Deus abençoador. A comunhão é aqui. Então famílias, jovens, idosos, crianças, todos devem sentir acolhidos juntos ao altar do Senhor. Da mesma forma que Pardal, do que Andorinha, eles têm. E por isso que é uma segunda ideia que vai do versículo 5º ao 8º. 5º, 6º, 7º e 8º do Salmo 84. A segunda ideia é a força do peregrino está em Deus. Então o peregrino, a primeira coisa que ele tem, irmãos, ele tem alegria. Ele tem alegria de estar na casa do Senhor. A segunda ideia é a força do peregrino, a força do crente está em Deus. Olha o que diz, 5 ao 8. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Escuta-me a oração, presta-me ouvidos, ó Deus de Jacó. O que nós vemos aqui, irmãos, que esse texto aqui, o salmista agora ele muda o foco. Antes, ele está falando da alegria dele em estar com o Senhor. Agora ele fala que a jornada do Senhor, a jornada do coração dele até a presença de Deus. E aqui é uma aplicação maravilhosa, irmãos, para nós. Como é o seu coração antes de vir para a igreja? Você já vem brigado? Você vem discutindo? Você vem já com o coração pesado? E depois você fala assim, poxa, o culto não foi legal. Parece que a palavra não falou hoje comigo. Mas você se preparou? Antes, o seu prazer já estava na sua casa, você se preparando como homem, como mulher, como filho, como família. Hoje iremos para a igreja. Hoje iremos congregar com nossos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem feito isso? Como está o seu coração antes de vir, de adorar, de buscar o Senhor? Por isso que o peregrino ele diz, olha, o Senhor me sustenta e o prazer do Senhor deve estar antes, na jornada, antes de chegar ao culto. Bem-aventurado, no versículo 5, o homem cuja força está em ti. Essa palavra aqui, força, em hebraico, ela é traduzida e ela sugere o seguinte, irmãos. Sugere vigor, resistência e poder para continuar. Ou seja, o peregrino aqui, ele não se sustenta pelo conforto externo, mas pela presença interior de Deus. Isso aqui é muito importante, porque eu não me sustento por as coisas que estão lá fora. Não são as coisas lá fora que vão fazer com que eu tenha vontade de ir na igreja, porque as coisas lá fora vão fazer de tudo para que eu não sirva ao Senhor, para que eu não busque, para que eu não tenha comunhão com o Senhor. E é estranho um crente dizer isso. Um crente falando que, poxa, não quero, não me sinto. Se eu sentir no meu coração, irmão, seja honesto. Se você sentir, você não vai sentir nada. O nosso coração é enganoso, diz a palavra de Deus. O nosso coração vai fazer de tudo para que a gente não venha, para que a gente não ouve ao Senhor. Se você esperar que o Senhor vai tocar no teu coração e que você vai precisar sentir alguma coisinha para então hoje eu vou. É difícil, irmão. Vai ser difícil. Vai ser difícil mesmo. Então, por isso que nós observamos, irmãos, que a presença de Deus é que impulsiona.
Ele fala, olha, é porque eu adorei o Senhor de segunda a sábado. Adorei o Senhor de segunda a sábado. Então, por que eu não vou separar um dia, então, para estar agora adorando o Senhor? E ele fala, olha, o cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Ou seja, ele está falando assim, o cujo coração estão os caminhos de Deus. Ou seja, mesmo antes de pisar os caminhos de Sião, antes do peregrino ele sair da casa dele e ir até Jerusalém, ir até Sião, de enfrentar às vezes feras, de enfrentar sede, de enfrentar fome, de criança, de cuidar de animais para poder levar para ser sacrificados. Antes de tudo isso, ele sabe que ele vai passar. Mas ele já coloca esse propósito no coração. Eu sei que um monte de coisa vai fazer com que eu desista, mas eu não desistirei. Porque eu tenho essa presença no coração do Senhor e eu anseio pela comunhão com o Senhor. Então eu sei que vai ter dificuldades, mas eu estarei com o Senhor. E aqui há uma palavra também que aqui fala no versículo 6, é traduzido pelo vale árido. Mas também, no original, ele pode ser vale de Baca. O que significa esse vale de Baca, né? Basicamente, geograficamente, é um lugar obscuro. A gente não sabe aonde era, se existiu, se não existiu, se era um exemplo que ele estava dando, né? Mas essa palavra Baca, ela está ligada à ideia de choro, lágrimas e sequidão. Então pode ser, quem sabe, uma referência simbólica de dificuldades na jornada. Então o vale de Baca, esse vale, né, no versículo 6, o vale árido, está falando sobre dificuldades na jornada. E na nossa tradução fica um pouquinho mais fácil, tem um pouco mais interpretativo, né, essa ideia. E olha só, observe, mesmo sabendo que ele vai ter dificuldades nessa jornada, o prazer dele está no Senhor, porque é o Senhor que sustenta o peregrino. Irmãos, é o Senhor que te sustenta. Não é a sua força, não é a sua inteligência, porque até tudo isso foi o Senhor que te deu. É o Senhor que sustenta a sua vida. É o Senhor que sustenta. E observe aqui, ó, ele faz o justo, faz esse peregrino transformar essa dificuldade em vale, esse vale em manancial. Ou seja, a fé desse peregrino não depende das circunstâncias, mas de quem? Da presença de Deus com eles. Tem até um cântico, não sei se os irmãos conhecem, mas eu conheci esse cântico faz muito tempo, né? Não importa as circunstâncias, não, seu amor, seu imenso amor. Por quê? Basicamente esse cântico está mostrando, olha, não importa as circunstâncias. E a gente pode citar muitos exemplos de irmãos aqui da nossa igreja, que têm dificuldades, sim, físicas, tem dificuldades muitas vezes por causa da saúde, e mesmo assim vai nos cultos. Vem nos cultos, vem louvar ao Senhor, porque eu creio, eu tenho essa fé e eu creio que nesses irmãos, eles não estão fazendo isso para se aparecer, mas eles estão fazendo isso porque é da vontade do Senhor. Eles têm esse prazer, eles compreendem que é maravilhoso estar com o Senhor, maravilhoso ter e ser privado disso é tristeza, é solidão, é desgraça muitas vezes. Por isso que ele coloca assim, olha, de bênçãos cobre a primeira chuva. O que significa isso? Aquela que vinha no início da estação simbolizava o quê? Início de fertilidade e provisão divina. Ou seja, mesmo em sofrimento, Deus envia sinais de renovação. Mesmo em sofrimentos, o Senhor vai nos sustentando. E no versículo 7, vão indo em força em força. Versículo 8, uma oração no meio do caminho. Ele entende, então, esse peregrino, que a fé espiritual e a fé bíblica é uma fé ativa. Ou seja, eu faço a minha parte e eu clamo ao Senhor porque eu entendo que eu sou dependente de Deus. Senhor, minha vida e a minha semana foi muito difícil, Pai. Mas eu dependo de ti para buscar o Senhor. Senão eu não vou ler a palavra, senão eu não vou ler com a minha esposa a palavra. Eu não vou ter esse culto familiar com a minha família. Eu não vou ler nenhum versículo, Pai. Eu não vou nem buscar o Senhor em momento algum. Então eu dependo do Senhor. E por isso que ele ora. Ele ora. Ele está fazendo a parte dele, caminhando, peregrinando até o templo. Mas ele ora, Senhor, eu consagro. Quantas vezes a gente tem orado, irmãos, antes de sair da nossa casa para a igreja? Senhor, abençoa, Pai. Tira o meu coração de outros focos, ó Pai. Eu sei que eu tenho uma dificuldade, às vezes eu olho ali, eu quero ver se o irmão errou a nota ou não, no violão, sei lá.
ou eu quero ver alguma outra coisa. Senhor, tira esses focos, ó Pai, que não vão me alimentar em nada. Consagra, ó Pai, que seja um culto maravilhoso para o Senhor. Quantas vezes a gente tem feito isso, irmãos? E nós precisamos olhar, porque é bíblico isso. Orar, consagrar as coisas são bíblicos. Então nós vemos que o salmista ele está dizendo, olha, o coração dele, antes de sair da igreja, ou antes, na verdade, de ir para a igreja, ele está buscando o Senhor, é uma marca dele. Então, o que nós precisamos, irmãos, ver diante desse salmo? Muitos irmãos aqui, nós cremos que estão passando por vales. Vales de perda, vales de tentação, vales de ansiedade, vales de solidão, mas Deus, e isso aqui é muito importante a gente compreender, mas Deus não prometeu ausência de vales. Deus não promete dizendo que você não vai ter, vem a mim que não vai ter vale nenhum, não vai ter nenhuma dificuldade. Mas o Senhor, ele prometeu presença em todas essas dificuldades. Então, Deus não prometeu ausência de vales, ele prometeu presença neles. Jesus muito bem disse, no mundo tereis aflições, mas eu estarei presente. Tenha bom ânimo, eu estarei convosco, até a consumação dos séculos. Davi ele escreve no Salmo 23, mesmo se eu ando que no vale da sombra da morte, ele sabe que uma hora ou outra ele vai passar pelo vale da sombra da morte, mas a diferença é que eu sei que tu estás comigo. A gente precisa, irmãos, olhar e ter uma espiritualidade bíblica nova. Não olhando que a ausência da dificuldade, a ausência do sofrimento quer dizer que você é mais abençoado. Isso não existe. Isso não existe. Existe, de fato, aquele homem, aquela mulher, aquela família que, mesmo diante de dificuldades, ele crê, ele coloca a sua vida, ele entende que é o Senhor que está sustentando e o Senhor mais ele fará. E a última coisa, irmãos, é o Deus que eu quero que os irmãos possam compreender, vai do versículo 9 até o 12. E a terceira coisa é, Deus é melhor do que qualquer bênção terrena. Amém. Amém, irmãos. Porque Deus é melhor do que qualquer bênção terrena. E a gente precisa compreender isso. Olha, eu tenho prazer no Senhor. Eu sei que é o Senhor que está me sustentando diante das minhas dificuldades. E outra, Deus é melhor que qualquer bênção terrena. E a gente precisa trabalhar, a gente precisa dizer amém com muita força, irmãos, trabalhar o nosso coração, porque essa é a verdade. Deus está dizendo, qualquer bênção, por mais sedutora que ela possa ser, eu, o Senhor, aquele que está fazendo a bênção acontecer, eu sou maior, eu sou melhor que tudo isso. E ele diz isso no versículo 9 a 12. Se você olhar no versículo 9, irmãos, você vai ver que há aí uma ideia de intercessão pelo ungido. O que significa aqui? Ungido, em hebraico, né, é Messias. E ungido é em grego. Então, ungido é Messias e Messias é ungido. E nesse contexto aqui que nós estamos vendo aqui, é bem provável que o salmista esteja orando para um rei que vai restaurar, um rei que vai dar alegria para cada um de nós, para alegria para esse povo. E por isso, quando nós olhamos para uma lente cristocêntrica, esse versículo aponta para quem? Para Cristo. Esse salmo está mostrando Cristo Jesus aqui nesse versículo 9. Porque Jesus é o ungido definitivo, irmãos. Definitivo. Então, o rosto de Cristo Jesus contemplado nos garante paz. Então, o versículo 10. Deus é o melhor em qualquer lugar, pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Ou seja, é maravilhoso estar com o Senhor. Versículo 11. Deus é o bem supremo. O Senhor, Deus, ele é o sol, ele é o escudo. Ele dá aquela alegria que o sol nos dá. E ele nos protege, ele é fiel, assim como um escudo, defensor. Versículo 12. A verdadeira felicidade vem do Senhor. Feliz o homem que confia em ti. Por isso que John Piper, um pastor americano, ele fala o seguinte: a recompensa do crente é o próprio Deus. Todas as bênçãos apontam para ele. Possuir é possuir tudo. A recompensa do crente é o próprio Deus. É isso que nós devemos buscar, irmãos. Não está errado você trabalhar, você se dedicar, mas lembre-se, estar com o Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar, no seu coração, é a melhor coisa. E algo para nós pensarmos, irmãos.
você tem amado a Deus por quem Ele é ou porque o que Ele faz? Você tem amado a Deus porque o que Ele está te dando, aí eu amo o Senhor, ou por quem Ele é? É algo que nós precisamos responder diante do nosso Senhor. Primeiro, irmãos, Deus, Ele não é um meio de bênçãos para nós, Ele é a própria bênção. E estar com o Senhor é a felicidade. O que significa bênção? Bênção é meio de felicidade. Ou seja, eu tenho felicidade com o meu Senhor. E concluindo, irmãos, nós vemos o que na primeira ideia, que a alegria profunda, visceral mesmo, de estar na presença de Deus, é que o peregrino, o crente deve ter. A segunda coisa, mesmo numa jornada difícil, a força do crente está em Deus. Então, antes mesmo de eu vir e cultuar ao Senhor, servir um culto com o Senhor, eu tenho que estar com esse coração disposto antes de sair de casa. E no fim, nós vemos que a maior bênção de todas que nós podemos ter não são os dons de Deus, mas a própria presença de Deus. Quantas pessoas estão buscando os dons, as coisas que Deus dá? Não é melhor buscar o Senhor, aquele que dá as coisas, ter a presença do Senhor? Por isso eu tenho 3 perguntas, irmãos, para que nós possamos encerrar. A primeira pergunta é: mas como podemos habitar na presença de Deus se somos pecadores? Segundo, como podemos caminhar com fé se muitas vezes fraquejamos? Terceiro, como podemos ver o rosto de Deus se Ele é santo e nós não somos? São perguntas importantes para nós. E a resposta, sabe qual é? Cristo. Cristo Jesus, irmãos. Porque Jesus é o verdadeiro ungido. O salmista que fala do ungido. Jesus é o verdadeiro ungido, o verdadeiro Messias. Porque Jesus Cristo é o novo templo. Ele de fato é um templo do Senhor onde habita a plenitude de Deus. Terceiro, ele é o caminho da peregrinação, ou seja, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ter a presença de Deus, o Pai, vai até ele. Busque a ele. Jesus Cristo, em Malaquias 4:2 diz, ele é o sol da justiça. Em Efésios 6 diz que ele é o escudo da nossa salvação. Em João capítulo 1 diz que ele é em que nós encontramos a graça e a glória para todo sempre. A graça é o quê? Um favor imerecido. E nós recebemos de Cristo Jesus. E nós receberemos glória quando Cristo voltar. Viveremos em glória para todo sempre. E por último, ele é o nosso bem maior. Então tudo isso, em nossa felicidade, estará saciada em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, volte o seu coração para o culto com reverência e alegria. Antes de vir para o culto, busque o Senhor, coloque, Senhor, trabalhe no meu coração para que eu possa me preparar. Venha antes, quem sabe mais cedo. Ore ao Senhor, se ajoelhe, fale, Senhor, eu vou ter um tempo de orar, de me consagrar ao Senhor. Valorize a comunhão dos santos com expressão que nós temos aqui. Rejeite a sedução, irmãos, que há tendas da perversidade que esse mundo dá para você. E, acima de tudo, ame a Cristo mais que tudo neste mundo. É o que nós devemos levar para casa. O meu prazer antes e depois, antes, durante e depois, deve estar no Senhor, nosso Salvador. Vamos orar? Vamos orar, colocar nossa vida diante de Deus? Ter um tempo de oração silenciosa, falando com o Senhor, sabendo que vem somente dele. Toda alegria, todo dom. Ó Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai. E pedimos que o Senhor coloque e abra nossos olhos, ó Pai, para enxergar que só a alegria verdadeira vem de Ti, ó Pai. Trabalhe no nosso coração, no coração dessa igreja, para que cada vez mais nós possamos adorar e sermos bem-aventurados, ó Pai, homens, mulheres, ó Deus, do Senhor, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, que adoram o Senhor, ó Pai, sabendo que mesmo em dificuldades,
Eu estou aqui para glorificar o teu nome, para viver o teu nome. Ó Deus, sustente a nossa vida. Perdoe as nossas dificuldades, ó Pai, porque muitas vezes sim, nós temos essa dificuldade, ó Pai, de estar com o Senhor, de buscar o Senhor, de ter alegria verdadeira de buscar o Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Escuta a nossa oração. E nós pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos colocar em pé?